Números capítulo 15, versículo 37. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas ou franjas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto, presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais. E santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém. Tome o seu lugar, amado. Ainda a Bíblia aberta. Você deixa esse texto aberto e vamos para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Capítulo 11, versículo de números 23 em diante. Segure assim a Bíblia para não perder esse texto, que vamos voltar para ele. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Diga comigo assim: todas as vezes, repetidas vezes. Porque todas as vezes, mais uma vez diga, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Glória a Deus. A queda do homem, a nossa queda, a queda do ser humano, dentre as muitas coisas que essa queda produziu em nós, talvez uma das coisas mais acentuadas que ela promoveu na criatura que foi feita à imagem e à semelhança de Deus, foi o esquecimento. O esquecimento, ele praticamente, a grosso modo, ele tem duas vertentes. Vertente número 1, ele pode acontecer por fatores perfeitamente naturais. Idade chegando, noites mal dormidas, estresse, fadiga, e etc, e etc. Uso de drogas, dependência química vai provocar isso. E também tem um aspecto patológico, que ele vem advindo de enfermidades. E você já deve ter ouvido falar de pessoas que, em dado momento,
perderam totalmente o banco de dados. Eu lembro que eu visitei o pai de um vizinho, não é cristão, ele compartilhou comigo do pai dele, que também era de Marinha, que estava bem mais novo que meu pai. Meu pai descansou com 90 e poucos anos, ele estava com 70. E eu falei, vou lá visitar o teu pai. E quando eu cheguei no quarto em que ele estava, ele colocou diante da cama uma TV que funcionava como monitor e que passava o álbum de família repetidas vezes. E eu lembro que eu visitando ele, orando, eu achei interessante porque toda hora vinha o pai, vinha a mãe, vinham os irmãos, vinham os netos. Na hora deu um descuido, uma ignorancite aguda. Eu falei, mas por que está repetindo isso? E ele olhou para mim e disse, é porque papai já não lembra de mais ninguém. E eu estou tentando isso como assim, última tentativa. Então ficava uma TV 24 horas. Entrava a foto do pai, da mãe, do irmão, do tio, do neto. E ele dizia, era para ver se aquela exaustão de imagem, ele fosse ativado e começasse a identificar quem é quem. Essa semana alguém ligou aqui para cá, um assistente social de São João de Meriti, da UPA de São João de Meriti. Ligou para cá e a portaria atendeu e trouxe para nós. E era a seguinte coisa, tem aqui um senhor, o nome dele é Tarará, Tarará, e ele não lembra de nada, e nós achamos na carteira dele, no documento dele, uma carteira da Igreja de Bom Sucesso. Então, estamos ligando para ver se alguém pode vir aqui, identificar ele e levar ele. Ele estava lá e teve um lapso de memória, ou uma amnésia, alguma coisa do gênero. Ele tinha apagado a lembrança. Agora à tarde nós fizemos uma cerimônia do pastor Paulo Florencio e eu passei por duas experiências bem interessantes. Eu falei, Deus, como isso é sério a memória. Uma pessoa que ali estava, quando me viu, chamou pelo meu nome, me abraçou. Meu Deus, que saudade, que saudade, que saudade. E eu falando com a pessoa, aqui, e chamou a filha veio, riu para mim, me abraçou. E eu ligando o HD, mandando girar o computador, o processador, falei, Jesus, me dá uma dica, pelo menos, e tal, que felicidade, que saudade. E eu falei, mas a irmã está mesmo, estou em Madureira, pastor, estou lá na sede, pastor Abner. Aí eu falei, opa, já sei que está em Madureira, agora quem mais, diz mais alguma coisa, me dá mais uma chance. A conversa terminou e acabou, porque eu tinha que começar a cerimônia, sem eu saber, sem eu conseguir lembrar o nome dela, de qual congregação ela foi. Eu sei que ela congregou no campo, mas eu não consegui lembrar. Talvez pela minha pessoa de pastor, acaba gravando mais, mas eu saí dali pensando, meu Deus, eu não estou lembrando do nome dela, nem não. Tá bom, já passei de 60, tá bom. Mas eu chego no cemitério para fazer o sepultamento, paro do lado do presbítero Antônio Corado. Aí eu fiquei preocupado comigo, falei, Jesus, eu estou preocupado. Antônio Corado, um presbítero desse campo, só os mais antigos lembram, ele olha para mim e diz, meu pastor Jaime, que bênção. Aí do lado tem um outro irmão e diz assim, foi ele que pregou no dia que eu aceitei. Antônio Corado diz assim, não vou precisar agora, com precisão, talvez eu troque. Ele diz assim, 25 de maio. Aí o irmão falou assim, Antônio Corado sabia o dia que aquele abençoado aceitou Jesus. Mas como desgraça é pouco, é besteira, ele vira e fala assim, e você é de 6 de junho, teu aniversário. Falou para o irmão falou assim, Eu falei, meu Deus, como é que ele sabe isso? Ele vira e fala assim, lembra aquele culto que aconteceu, aquela situação no Betel? Foi na quarta-feira, dia tal. Eu falei, meu Deus, esse homem não é normal? Ele vira e fala assim, e o primeiro culto do Monte das Oliveiras
que saiu foi dia tal. Eu falei, outro bota a mão na minha cabeça. Eu falei, que isso? Que memória é essa, meu Deus? Que coisa sobrenatural é essa? É um homem humilde, um homem simples, mas que tem uma memória. Dizem que é memória de elefante, eu não sei se é verdade isso, mas uma memória fora do padrão, fora do comum, de tão grande. Aqui tem o pastor Maurício Medeiros, que é um outro privilegiado. Pergunta a ele o dia que eu casei, ele sabe, ele sabe tudo. Ele fala o nome, o sobrenome, o nome de família e por aí vai. Mas todos nós, em algum momento, vamos ter lapsos de memória. Todos nós. Todos nós. Você já passou por isso. Você com certeza já parou diante de alguém e diz assim, eu conheço, e você bota para girar, da onde eu conheço. Você e eu, todos nós. Então não fica apavorado não. Isso faz parte da vida. Não entre em pânico. Em dado momento você vai esquecer o nome de alguém, você vai esquecer o número de telefone, quantas vezes eu carrego 2 telefones, 96, peraí, deixa eu completar aqui o número, porque muitos números. Quem tem senha de cartão e senha de banco, meu Deus, se você criar várias senhas, aí hoje em dia, aí você vai para o brejo, porque é muita senha para guardar, é muita coisa, tem cartão que é 4, tem cartão que é 6, é senha de tudo. Pera, calma, vamos devagar, para você lembrar. Deus, o Criador de tudo, Ele sabia disso. O primeiro texto que nós lemos nesta noite, eu quero que você volte a ele agora, e vamos ver que coisa tremenda é essa. Capítulo 15 de Números. Irmãos, essa palavra, ela vai ser repetida novamente em Deuteronômio, capítulo 22 e versículo 12, de maneira muito sucinta. Deixa eu só ler isso aqui primeiro, DT 22, ou quem achou pode ler logo, DT 22 e 12, o que diz aí? DT 22 e 12. Farás borlas nos 4 cantos do manto com que te cobrir. Deus deu uma ordem para o povo de Deus, o povo de Israel. E a ordem que Deus deu para esse povo, eu quero traduzir esta ordem aqui, eu quero nominá-la essa ordem aqui, como uma ferramenta. Deus criou uma ferramenta de memória para o povo. Deus criou uma ferramenta para ativar a memória daquele povo. Os carros modernos hoje têm ferramentas para nos lembrar. Por exemplo, cinto de segurança. Você já percebeu? Os carros mais novos, mais modernos, quando você entra nele, liga a chave e sai. Se você não colocar o cinto de segurança, o que ele faz? O que é aquilo? Aquilo é uma ferramenta de memória, para te avisar. Você não botou. Enquanto você não botar aquele cintinho, ele vai ficar atazanando a tua cabeça. Pim, 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 pim. Eu não sei, ainda não criaram para quem tem problema auditivo. Deve ser no painel. Alguma coisa, bota o cinto. Aquilo é para quê? Para você não esquecer. Irmãos, olha para esse texto aqui de Números, capítulo 15, versículo 17. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando chegares à terra em que eu vos farei entrar. Veja, quando vocês entrarem na Canaã e chegarem lá, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando chegar lá, 19, vamos, caminha. Ao comerdes do pão da terra e apresentardes a oferta, capítulo Números 15 e 37, é isso mesmo que você está? Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas, franjas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. Deus criou um estilo de vestimenta para Israel. Isso é um fato novo, isso não existia. Deus criou um padrão novo.
Olha, quando você entrar lá, a roupa de vocês vai ter franjas, vai ter borlas. Você vai fazer borlas em todas as roupas. Aí diz o versículo 39, eu quero que você leia, vamos, 1, 2, 3. E as borlas estarão ali, para que vendo-as, vos o quê? Lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os vossos olhos, pelos quais andais adulterando. Deus, o Deus divino, o Deus que não tem como descrever de tão maravilhoso que Ele é. Deus olha e diz assim, olha, se eu não criar para esse povo um mecanismo de lembrança, esse povo vai ser atacado por esta parte segunda. Seguireis os desejos do vosso coração. Irmãos, todos nós estamos debaixo desta sentença. Nós somos uma geração, uma raça caída, que só vai ser recuperada em glória quando tivermos o nosso corpo glorificado. Enquanto isso, nós temos que enfrentar e todo dia matar este leão chamado desejo do coração e cobiça dos olhos. E esse aqui, pelos quais andais adulterando, isso aqui não é um adultério físico apenas, não. Eu quero chamar de um adultério espiritual. Porque toda vez que eu cometo uma infidelidade contra Deus, eu estou cometendo o quê? Um adultério espiritual. Eu estou sendo infiel ao que Deus deseja de mim. Quando eu presto a minha boca para cantar uma música do mundo, eu estou sendo o quê? Infiel, estou sendo um adúltero. Ah, pastor, mas é uma MPB. Mas eu estou sendo infiel. Porque de uma fonte não pode sair nada misturado. Quando eu ouço hoje aleluia, glória a Deus, é o que Deus espera dos meus lábios. Mas quando eu abro a boca e digo, vai, eu estou sendo o quê? Estou sendo infiel, estou adulterando. Eu estou adulterando a palavra. A gente acha que adultério é só quando eu vai lá para a cama, para o lençol. Não. Adultério é quando eu quebro um princípio da palavra. Eu estou adulterando. Olha o que Deus falou. Façam para eles vestidos, roupas com borlas, com franjas. E se alguém perguntar, para que essa franja? É para que você se lembre de todos os mandamentos de Deus e cumpra eles. Você já viu o judeu bem ortodoxo, que ele usa na roupa dele uma cinta com umas fitinhas. 613 preceitos dentro da visão da fé deles, que eles precisavam guardar. Então, quando eles andam com aquilo, e aquilo está o tempo todo diante da roupa dele, o mínimo que ele tem que fazer é lembrar que aquilo ali é um princípio de Deus para a vida dele. É um princípio de Deus para a vida dele. Aquilo faz com que ele se lembre o tempo todo que Deus estabeleceu uma aliança com ele. O que é aquilo? É um mecanismo de lembrança para ele. É um mecanismo de lembrança para ele. Do mesmo jeito que Deus mandou que se colocasse a palavra no umbral da porta, mesuzá. Para toda vez que ele entrar, opa, aqui tem a palavra de Deus, aqui tem a promessa de Deus. Então, nessa casa, eu tenho que ter um outro comportamento. Nessa casa não pode ter um outro Deus, além do Deus que já está nominado aqui. Não pode ter. Sabe, irmãos, eu fiquei tentando pensar como é que nós poderíamos trazer essas borlas e essas franjas para a nossa vida ainda hoje. E tocar em coisas que eu não queria estar mexendo, é difícil. Será que quando a gente vai comprar uma roupa, um vestido,
uma calça, uma roupa de banho. Será que a gente para pensar se aquela roupa ela tem alguma lembrança mínima de que nós somos o povo de Deus? Já falei aqui uma vez que, tristemente, uma vez eu tive que chamar alguém na congregação, lá da Barra que eu dirigia, porque passou dos limites e eu tive que chegar para essa pessoa e, de maneira muito pesada, dizer para ela que estava difícil, que eu não estava dando para frequentar a igreja com aquele tipo de roupa. E com muitos dedos, falei, olha, você tem todo o direito de andar do jeito que você quiser. Mas eu vou te pedir um favor. Tente arranjar uma outra roupa para vir para a igreja. Tente para que você não traga perturbação para a cabeça de nenhum irmãozinho aqui. Para que ninguém fique aqui meio atordoado contigo. Então tente arranjar, pelo menos. Tente, faz uma força. Deus estabeleceu um princípio, irmãos. As borlas estarão ali para que vendo-as. Ou seja, as borlas, elas tinham que ser vistas primeiro por quem estava usando. Primeiro por quem tinha ela. Opa, isso aqui diz quem eu sou. Há anos atrás eu fui, e quando eu cheguei naquele quartel, era um quartel modelo. Eu vi algo que me chamou a atenção, eu falei, isso dá uma mensagem. No local de saída, irmãos, tinha um espelho enorme. Então, quando o militar vinha por ali e batia continência na guarda para sair, ele via um espelho, ele inteirinho. E tinha uma mensagem, não esqueça quem você é e o que você representa. Eu falei, isso dá uma mensagem? Isso dá uma pregação? O militar vinha fardado e chegava ali, e eu fiquei olhando, batia para poder sair, ele estava o espelho lá, com o lembrete, não esqueça o que você é, quem você é e o que você representa lá fora. Porque quando você chegar na calçada, ninguém pode imaginar um militar com uma gandola aberta, ninguém pode pensar um militar com barba por fazer, com um andar de ébrio, de bêbado, não condiz, isso não condiz. Hoje eu não sei se ainda tem assim, mas antigamente a polícia do exército, ela viajava nos trem só pegando soldado alterado, que saía do quartel e tirava o casaco, e tirava a farda e se abria, e vinha um pelotão de polícia da PE, só enquadrando bichinho, só dando voz de prisão, só botando em cana, porque ele saía do quartel e esquecia e se descaracterizava de quem ele é. Será que esse princípio não vale para nós hoje? Será que hoje nós podemos dizer, Deus, eu estou vestido com as borlas? Senhor, eu estou vestido com as borlas. Senhor, eu estou me lembrando que os mandamentos estão aqui. Eu estou me lembrando que eu tenho que cumprir os mandamentos. Irmãos, olha só, lembrar os mandamentos e cumprir os mandamentos. E eu não estou seguindo os desejos do meu coração, nem dos meus olhos, após aos quais diz a palavra que vocês têm andado adulterando. Irmãos, que ninguém nunca diga para nós, não esperava te encontrar aqui. Que ninguém nunca nos encontre em algum canto, eu não esperava encontrar você aqui. Que a gente o tempo todo esteja com as vestes alvas e embranquecidas e que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. O interessante, irmãos, é que, versículo 40, vamos para o 40. Vamos fazer essa leitura, todo mundo, vamos. Para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumpris, e santos sereis. É preciso mandar alguém ir fechar a camisa, abotoar a camisa, quando está com... É preciso isso. É preciso dizer isso para alguém. Olha, minha filha abotoou essa camisa. Um tempo atrás ficou chateado comigo, pediu até carta, porque eu falei com ele. Se eu fosse polícia, eu te botava agora no camburão. Porque ele estava de camisa aberta, uma pochete transpassada, uma barba por fazer, e era um presbítero da igreja.
Eu olhei para ele e falei, isso não parece, isso parece qualquer coisa, menos um servo de Deus. E eu falei, se eu não falar agora, pode ser que eu não tenha outra chance, então eu vou falar. Meu amigo, isso não é a postura de um homem de Deus, de um presbítero da igreja. Não estou na igreja, eu sei, mas você representa ela. A gente não está, mas representa, amém? A gente não está no púlpito, pastor, eu estou batendo uma laje, mas tudo bem, tu representa a igreja. Pastor, eu dirijo um ônibus, ok, você representa a igreja. Aonde você está, você representa a igreja. Aonde você está, você representa a igreja. E você tem que pensar, meu Deus, será que as minhas vestes estão me fazendo lembrar disso? Para que vos lembreis. Então veja só, o mesmo mecanismo que Deus trouxe para Israel, Deus trouxe para a igreja hoje. Por que que nós temos a celebração da ceia do Senhor constantemente, todos os meses, pelo menos 2 vezes por mês? Por que que nós temos? E eu coloquei aqui 3 razões, 3 motivos, porque nós temos isso. Primeiro, irmãos, o pão e o cálice, eles lembram o sacrifício de Cristo por nós. Então, toda vez que eu venho para esse momento tão especial, eu tenho que lembrar que houve alguém que pagou o preço por mim e por você. Se o preço não fosse pago, e qual foi o preço? A própria vida dele. A própria vida dele, ele deu a vida por nós. Então, esse preço do sacrifício, o maior sacrifício, foi pago por mim e por você. Por que que estamos aqui? Mês passado teve, mês antepassado teve, e mês que vem vai ter, se tivermos aqui. Para a gente não esquecer isso, senão a gente esquece. Já conheceu aquela pessoa que diz assim, não tem te visto? Não, pastor, já tem 1 ano que eu não vou na Santa Ceia. Já tem 6 meses que eu não vou. A gente vai caindo no esquecimento. Antigamente nós tínhamos em nossa casa, e muitas casas tinham, quadros com temas cristãos. Meu paizinho tinha na sala dele lá, os 2 caminhos. Eu cresci numa casa que na sala tinha um quadro. Os 2 caminhos, a porta larga e a porta estreita. Um banquinho e um rapazinho sentado no banquinho com a trouxinha dele. Cansei de ver isso. Tinha um outro quadro do mar aberto, do mar vermelho e o povo passando. Tinha o quadro da Arca de Noé. Então, eram lembranças. Hoje nós temos o quê? He-Mans, Pokémons e umas maluquices que não nos lembram nada. Nós temos hoje o Mickey, Pato Donald, muita coisa que não nos lembram nada. Nada, não traz a lembrança para nós. Quando Deus estabelece isso, Deus está criando uma ferramenta de memória. Irmãos, a nossa memória precisa ser ativada. A nossa memória precisa ser ativada. A nossa memória, irmãos, a gente fala muito e até criticou muito a tal da caixinha da promessa, mas tem um aspecto da caixinha de promessa que ela é maravilhosa. Pena que não tem mais com tanta frequência a caixinha de promessa. Tirando o aspecto, pastor, vou ver o que vai acontecer. Tinha um aspecto de você todo dia ter um versículozinho. É uma coisa boa ou não é uma coisa boa? É uma coisa boa. É melhor consultar a caixinha de promessa que o Facebook. É melhor, porque na caixinha de promessa vai ter um versículo. Ah, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu estou lembrando de um versículo hoje. Eu estou lembrando de um versículo. Eu lembro, irmãos, eu lembro, não sei se era na tua casa, era assim. Toda visita que chegava lá em casa, não sei se era assim na casa de vocês, fazia uma oração e todo mundo tirava um versículo. Na tua casa era assim? Na minha casa era assim. Eu criança, meu pai chamava, Jaime, vem cá, Aliene, vem cá. Vinha para a sala, orava pela visita que chegou, e cada um tirava um versículo e lia um versículo. Então, se tinha 6 visitantes, eram 6 versículos que eram lidos. Aleluia por isso, glória a Deus. É bom, edifica. Edifica, porque é franja, porque é borla, porque eu vou lembrar o tempo todo, opa, você é crente. Você é crente. Isso não é coisa de papel de crente, não. Irmãos, é bom andar do lado de alguém que está nos exortando o tempo todo. E as borlas nos exorta, porque nos faz lembrar a palavra. Nos faz lembrar a palavra. Meu Deus, eu não posso fazer isso. Se você tem uma borla em casa, você está sentado na televisão, tu está com o que na mão? Com o controle remoto.
com controle remoto dos meus pecados. Eu conto hoje porque pode servir para alguém. Há uns anos atrás tinha um programa nessa Plim Plim chamado Sai de Baixo. Não era no domingo. Acabava o culto domingo, eu corria para casa, sentava no sofá e pim. E ficava lá rindo lá. Tu acredita que num dia, irmãos, no meio de um kkk, o Espírito Santo entrou na sala e falou comigo? E disse assim, eu não estou nesse negócio não. Eu tive um tremor, eu me arrepiei todo. Eu achei que eu ia ser fulminado ali. Eu disse, Deus, me perdoe. Eu fiquei paralisado. Claramente Deus falou comigo que não estava se agradando daquele tipo de programa que eu estava ali me banqueteando. Eu falei, Deus, eu achei que eu ia ser fulminado no sofá. Falei, mudei de canal. Falei, Deus, me cobre com teu sangue, me perdoa. Sabe, irmãos, quando nós não temos essas borlas, qualquer lixo, qualquer porcaria, qualquer veneno do diabo vai entrar. A gente está com o altar desarrumado. Por essa razão, Deus falou com Elias antes de clamar pelo fogo. Ele consertou o altar. Então, quando esta borla está dentro de casa, quando as borlas estão em nós, a gente trocou de roupa para tomar banho, botou o pijama, mas as borlas e as franjas espirituais estão ali. Estão ali. Estão ali, diante de nós. E a gente está o tempo todo se policiando. Não, isso aí eu estou fora. Ponto número 2. A ceia do Senhor é também um lembrete do maior exemplo de amor que Ele trouxe para nós. João capítulo 15, versículo 13, coloca na tela esse texto. João 15, 13. Olha que coisa, irmãos. Por que nós ceamos todos os meses, 2 vezes por mês? Primeiro domingo, terceira terça-feira. João capítulo 15, versículo 13, vai dizer para nós por que nós fazemos isso. Por que razão nós estamos aqui? Por que razão nós estamos repetindo isso? Eu não sei quantas ceias eu já participei nessa caminhada de 74 para cá, depois que me batizei. Milhares de santas ceias. Mas diz o texto, posso ouvir a tua voz? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então, irmãos, o que é a Santa Ceia para mim? É a lembrança do maior amor que foi dado por mim. A Santa Ceia é a lembrança do maior amor que foi manifestado na minha vida. Por isso, eu não posso abrir mão da Santa Ceia. Como eu posso abrir mão da Santa Ceia se ela representa a maior dádiva que foi me concedida? Eu não posso. E a gente fica arranjando programa em dia de Santa Ceia. Tem gente, hoje tem jogo do Brasil. Eu não quero julgar, Deus me guarde disso. Mas é provável que alguém tenha faltado. Pô, pastor, hoje o Brasil joga. Só lamento que jogo hoje. Azar deles. Tinha que ser amanhã o jogo, ou ser ontem, sei lá. Depois, quem gostar vai ver no reprise. Mas, aqui está um exemplo que eu tenho que dizer, Deus, é por tua graça que eu estou aqui. A terceira razão, irmãos, por que nós estamos aqui hoje, mais uma vez, está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. A Santa Ceia do Senhor. Ela nos ajuda, irmãos. Ela nos ajuda a não esquecer que Ele está voltando. Diga amém. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele... Cada vez que eu venho a essa mesa, eu estou dizendo, Deus, eu creio e eu estou anunciando a tua volta. Jesus está voltando. Então Deus criou um mecanismo, uma ferramenta de memória para Israel. E Jesus corroborou. Jesus estabeleceu também uma ferramenta. Hoje nós não temos mais aquela veste judaica, mas nós temos aqui as ordenanças dele todo mês. Estamos na Santa Ceia. Vai no Santa Ceia, eu vou. Por que tu vai? Porque ele me amou primeiro. Por que tu vai? Porque ele pagou a minha conta, ele pagou a minha pena, ele cumpriu a minha pena, ele morreu no meu lugar. É por isso que eu vou. Eu vou para não esquecer nunca o que ele fez por mim. Para que eu não esqueça nunca o que ele fez por mim. Então por isso nós estamos aqui hoje.
Aí ele vai dizer, volta para concluir, Números capítulo 15, 37 em diante. Vamos para Números novamente. Esse texto é muito lindo. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas para as suas gerações. Você lembra o que Ana fez quando o menino Moisés foi levado para servir a Deus lá no templo com Eli? O Samuel, o que Ana fez? Ana fazia vestes todos os anos para ele. Tocar em coisa que eu sou, você taxado como radical. Mas pastor tem que levar na cabeça mesmo. A gente fica discutindo perguntas ainda as mais bobas hoje. A gente pode fazer a festa de Halloween, sim ou não? A gente pode comprar máscara de monstro, de terror, sim. Ana fazia vestes sacerdotais para Samuel. Ele crescia, não dava mais, ficou apertada, ela fazia outra, e fazia mais outra, e fazia mais outra, e fazia mais outra, e fazia mais outra. Então, antes de comprar o uniforme do Flamengo, compre uma Bíblia para teu filho. O coitadinho nem pôde escolher. Nem pôde escolher o coitadinho. Está escolhendo, os pais estão escolhendo. Compre. Não negocie, irmãos, não negocie. Amei agora nesse Enem os adventistas. A gente tem que imitar muita coisa dessa turma. Os adventistas entraram com uma ação no governo por causa da prova, de não fazer a prova na hora que, segundo eles, implicaria num adultério da fé deles. Entraram na hora, ficaram lá esperando até o pôr do sol para começar a prova. Até o pôr do sol. Tive agora fora do país, tem uma loja chamada BH Foto e Vídeo. É uma loja judaica, uma loja de judeu, de rabinos. Cheguei lá, comprar um material para a igreja, tudo fechado. Falei, meu Deus, que doideira é. É a maior loja do mundo de equipamentos de eletrônica, do mundo. Não tem, é a maior. Ela vende para o mundo todo. O cartaz está lá. Festa do Hanukkah, fechado. Irmãos, a loja vende milhões de dólares. Eles se deram ao luxo de fechar todo o período para cumprir uma festa judaica. Eu falei, Deus, esse pessoal tem compromisso, o resto é brincadeira. Aí saí dali, passei pelo bairro judaico para ver aquelas mansões e no quintal as barracas. E eles nas barracas. A mansão do lado e no quintal as barracas dele. Fizeram barracas no quintal. E a loja fechada. Deixaram de vender milhões de dólares. Mas não importa. Para eles, nada se compara a cumprir o que eles acreditam. Aí a gente fica vendo hoje pessoas botando roupa, a gente não sabe se é Santa de Deus ou Periguete. Essa roupa, que roupa é essa aí? A gente não sabe que tipo de roupa é aquela, que tipo de a gente não sabe, meu Deus, o que é isso? Isso aí é o quê? Isso é uma coisa híbrida. O que é isso? Isso não parece que é estranho que negócio. E eu me deparo com esse texto, Deus dizendo para Israel, olha Israel, eu tenho um mecanismo de memória para vocês. Vocês vão fazer esse tipo de roupa, e quem não vai fazer? Todos vão fazer isso. Vão fazer essa roupa com essas bolas, com essas franjas, e isso aí vai ter um significado, vai lembrar vocês, as gerações, os patriarcas, a história de vocês, estarão presas na roupa de vocês. Segue o texto, vamos, 39, vamos. E as borlas estarão ali para que vendo-as, para que vocês enxergando elas, lembrem os mandamentos de Deus e os cumprais. Lembre isso.
Lembre os mandamentos. Quando cada pai dá uma Bíblia para o seu filho e bota o nome e diz: meu filho, essa aqui é a tua Bíblia. Essa aqui é a tua Bíblia. Essa aqui é a tua classe da escola dominical. Essa aqui é isso. Vamos fazer aqui uma leitura. Vamos fazer aqui uma oração. Vamos fazer aqui um momento com Deus. A gente vai sedimentando a palavra de Deus nesse mundo tão cruel, tão perigoso e tão difícil, irmãos, que nós estamos. Imagine você, um garoto, um jovem, um filho de crente, entrando numa universidade em que está praticamente as federais aparelhadas por esquerdistas, comunistas, por filósofos do inferno, por materialistas. Aí você pega um garoto, filho de crente, mas zero de conhecimento bíblico, zero, e bota ali. O risco desse menino apostatar, eu diria que é quase de 100%, para não dizer mais, 110%. Diria que é quase 100%. Essa turma toda que foi aí na eleição aí para aquele outro personagemzinho, basicamente era universitário. Basicamente era universitário. Porque chega ali, irmãos, é uma doideira. Aquilo ali é um triturador de mentes. Então, se você não leva a palavra, não vai com a palavra, não vai com as marcas do Senhor, como diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se não vai com essas lembranças, vai estar vulnerável. 40, vamos, 40, coloca 40. Para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais. E santos o quê? Sereis ao quê? Ao vosso Deus. 41, finalizando. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Diga glória a Deus hoje, meu irmão. Vamos fazer uma oração. Fique de pé, meu irmão, no nome de Jesus. Eu quero pedir nessa oração agora. Eu falei: Senhor, eu quero ter essas vestes espirituais. Eu quero ter essas vestes espirituais. Eu quero ter essas vestes espirituais. Como é bom, irmãos, você passar na rua, olhar para alguém e dizer assim: aquilo ali é uma serva de Deus. Como é bom isso, né? Como é bom isso. Você passar num local e ver alguém e falar assim: ali vai aquele homem, que ele é um servo de Deus. A esposa diz para o marido: marido, vejo que este que sempre que passa por nós, ele é um santo homem de Deus. Ele tinha a camisa lá do guerreiro? Não. Ele não tinha a camisa da seleção brasileira. Ele não tinha a camisa lá do time da Gávea. Não. Não tinha não. Com certeza absoluta que não tinha. Absoluta. Ela olha e diz: isso aqui é um santo homem de Deus. Irmãos, que enxerguem em nós as franjas, as borlas, que enxerguem na minha roupa, no meu cabelo, que enxerguem em nós, que olhem assim e dizem assim: estou vendo uma coisa diferente em você. Você vai dizer: é as franjas, é a borla. Ela está aqui me dizendo aqui que eu estou lembrando da palavra. Eu estou lembrando, eu estou guardando a palavra. Ah, Deus, faz isso conosco hoje, Senhor. Ao olhar a Santa Ceia hoje, eu digo: Deus, obrigado por mais essa chance de estar aqui. Sabe por que nós estamos aqui, irmãos? Porque nós não estamos aqui com o diabo nos acusando, dizendo: você não pode não, você está em pecado. O diabo foi derrotado mais uma vez, foi vencido mais uma vez. Por que eu posso estar hoje aqui nessa mesa, irmãos? Porque não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Satanás, foi um dia difícil, foi uma batalha, mas o Senhor me guardou até aqui. O Senhor tem me guardado até aqui. E sabe, irmãos, a gente não faz uma competição de quantas ceias já tivemos, porque a nossa noção foi a misericórdia que nos alcançou. Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Eu não sei, peço a Deus, eu estou lutando para também estar na próxima. Eu estou lutando, você também está lutando para estar na próxima. Porque diz a Bíblia: quem está em pé,
cuide, não caia. Eu estou lutando para estar na outra, eu estou lutando para estar na outra, eu estou lutando para estar na outra. Cada dia, quando eu saio de casa, no trânsito, dirigindo, eu tenho que o tempo todo dizer assim: Deus, será que eu estou com as franjas? Há anos atrás, nós pegamos um grupo de rapazes, de amigos, de pessoas da igreja, e marcamos um futebol e fomos jogar bola. E eu também estava lá jogando bola, gosto de praticar esporte. E de repente, uma dividida, um deles: eu te quebro! Eu falei: meu Deus! Mandei o juiz apitar: para o jogo, para o jogo. Tu é crente mesmo, cara? O que tu falou agora? Não, pastor, tu é crente mesmo, cara. Tu não é crente não, cara. Tu é joio. Eu falei: meu Deus, que isso? Que isso? Então, irmãos, se tem as franjas, se tem as bolas, você consegue ser feliz, brincar, sorrir e lembrando que você tem franja. Você tem franja? Irmãos, não está na Bíblia que é pecado se divertir, não está na Bíblia que é pecado correr, não está na Bíblia que é pecado jogar um vôlei, um basquete, não está na Bíblia. O que está na Bíblia é que é pecado pecar. Aí é pecado pecar. Então, a minha boca e a tua boca, os meus lábios, os nossos lábios, adoram a quem? A Deus. As palavras que saem da minha boca, elas fazem o quê? Glorificam a Deus. Glorificam a Deus. A minha alegria, o meu lazer, o meu entretenimento, ele precisa apontar para Deus. Aí eu vou lembrar sempre das minhas franjas e das minhas borlas. Amém? Vamos orar? Antes de orar, pergunte para quem está lá: tem franja aí? Tem borla aí? Tem franja? Tem franja aí? A franja está aí? Está direitinho aí a franja. Deus falou: olha, essa franja é para você lembrar. Lembrar que você é do Senhor. Diga assim: a franja me lembra que eu sou dele. Eu sou dele. É minha orelha furada. É o escravo de orelha fala: olha, isso aqui é que eu tenho um dono. Eu sou dele. Ele é meu proprietário. Ele é meu proprietário. E se eu entendo isso, irmãos, eu vou celebrar o nome dele hoje, porque ele pagou o preço por mim. Ele pagou o preço por mim. Aqui está o exemplo do maior amor. Eu não merecia estar aqui, eu não tinha direito de estar aqui, mas ele disse assim: eu vou pagar o teu preço e vou te dar a tua bênção, a justificação. Eu vou te justificar e você vai ficar na minha presença. Ele disse para a mulher apanhada do adultério: eu não vou te condenar, agora tu vá e não o quê? Peques mais. Ou seja, tu não apronta de novo não. Ela saiu dali com essa consciência: ele me livrou da morte. Eu era para ter sido apedrejada, mas ele me poupou da morte. E agora eu tenho uma dívida de gratidão para com ele. Eu tenho que ser fiel a ele. E eu não vou adulterar. Eu finalizo dizendo mais uma vez: adultério não é apenas um adultério de lençol. Adultério é tudo aquilo que eu faço em que o Espírito está se entristecendo porque eu faço.